Existe um modelo de questão que não é tão comum na prova do Enem, apesar de já ter aparecido, que é o modelo de questão da transmissão dos movimentos. Esse formato, esse modelo de questão é muito tradicional, é muito comum de você encontrar no vestibular tradicional, mas como o Enem está se tornando uma prova cada vez mais conteudista, eu não me surpreenderia se esse modelo aparecesse esse ano. Então, nosso objetivo aqui é revisar o que de fato é importante para a gente fazer uma interpretação correta e adequada de um sistema de engrenagens, beleza? Vamos ler aqui a questão e depois a gente vai fazer os aprofundamentos teóricos. Olha só. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência da época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como por exemplo, relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa um sistema de engrenagens mostrado na imagem, de forma que um motor é conectado a um eixo que movimenta engrenagens fazendo o ponteiro do relógio lá no fim girar. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto e o número de dentes está mostrado ali, apresentado na imagem na tabela, beleza? A frequência do giro desse ponteiro do relógio em RPM seria de quanto? Vamos lá. Nessa nossa imagem, a gente tem antes de tudo aqui um eixo que está conectado à engrenagem A, certo? Daniel, o que é que esses dois acoplamentos têm em comum? A velocidade angular. Isso é o primeiro ponto que você precisa anotar, tá? Se eu tiver uma conexão pelo eixo, uma conexão que a gente chama de coaxial, eles vão compartilhar entre si a mesma velocidade angular. Então eu já vou anotar isso aqui. A velocidade angular do motor da nossa questão equivale à velocidade angular da engrenagem A, certo? E lembrando, a forma como você calcula a angular é a partir de 2π vezes o raio, né? Ou melhor, 2π vezes a frequência. Quando a gente chega nessa expressão, a gente nota que 2π é constante, eu posso cortar, e que a frequência do motor passa a ser igual à frequência da engrenagem A. Então a conclusão que a gente vai tomar é, se eu tenho uma conexão coaxial, uma conexão pelo eixo, essas duas engrenagens têm a mesma velocidade angular. E a consequência disso é, elas dão o mesmo número de voltas pelo mesmo intervalo de tempo, ou seja, a mesma frequência de rotação. Se o motor girar 20 vezes por minuto, a engrenagem A que está acoplada a esse eixo também vai girar 20 vezes. Então a gente tem a mesma frequência, o mesmo número de rotações por intervalo de tempo. Beleza? Mas note que a engrenagem A, por sua vez, ela está conectada de forma tangencial, de forma aos dentes gerarem essa engrenagem, né? Essa tração desse movimento. Então A está conectado por B por meio do raio, por meio justamente da tangente dessa circunferência. Então, nesse tipo de conexão, a gente fala que a velocidade angular de A, a velocidade linear de A, é igual à velocidade linear de B. Então, olha o resumo. Se a gente tem conexão coaxial, conexão pelo eixo, as angulares são iguais e, consequentemente, as frequências de rotação serão as mesmas. Se eu tiver conexão pela tangente, conexão pelos dentes dessa engrenagem, conexão de raio, o que é que a gente vai formar? Que a velocidade linear é igual. E como é que a gente calcula a velocidade linear? A gente calcula pela angular vezes o raio, beleza? Angular vezes o raio. E olha só, a gente pode chegar numa conclusão aqui já agora. O quê? Quem tem o maior raio dá menos voltas. Sério, Daniel? Sério. Ele não tem velocidade angular menor? Eu consigo até aprofundar isso aqui com vocês. Ó. Lembra que a velocidade angular é calculada com 2π vezes f, né? 2π vezes f. Como 2π é igual a 2π, a frequência de A é inversamente proporcional ao raio dele. Então a gente conclui que quanto maior é o raio dessa engrenagem, menor seria essa frequência. Certo? Por exemplo, se eu tenho aqui a engrenagem A com 24 dentes, 24 dentes, e ela tem uma frequência que é de, deixa eu só olhar aqui na questão, 18 RPMs, lembra que o eixo do motor tem 18 RPMs. Então a engrenagem A também tem 18 RPMs. Sério, Daniel? Sério. A engrenagem A e o motor estão conectados pelo mesmo eixo. Então eles compartilham entre si o quê? Justamente essa frequência de rotação, certo? Então a engrenagem A tem 18 RPMs. Só que na hora quando a gente olha para a engrenagem B, ele não tem 18 RPMs, porque ela não está em contato pelo eixo. Ele está em contato pelo raio. E a gente fala que quanto maior for esse raio, menor é a frequência.
Lembra, a questão não deu nada de raio para a gente. Mas a gente pode lembrar que a circunferência em si, ela é proporcional a esse raio, né? Então, o comprimento da circunferência externa, o número de dentes que compõem essa circunferência, são proporcionais a esse raio. Então, faz sentido a gente utilizar também esse estudo do raio com a frequência, ou dos dentes com a frequência, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, na engrenagem B, 72 dentes, o que é que eu fiz para sair da engrenagem A para a engrenagem B? Ah, Daniel, você trocou o número de dentes, certo? Mas eu troquei em que proporção? Perceba que 72 seria 3 vezes 24. Ó. 24, 24 e 24. 4, 8, 12, nós temos aqui 72. Então, eu posso concluir que se o número de dentes aumentou 3 vezes, significa dizer que a frequência de A vai diminuir 3 vezes. Certo? Ó, só nesse estudo aqui a gente vai conseguir resolver essa questão muito rápido. Então, Daniel, quanto é que ficaria a frequência de B? Se a frequência de A é 18, a frequência de B vai ser quanto? Vai ser 6. 6 RPMs. Concorda comigo? Já C está conectado pelo mesmo eixo de B. Então, se B faz 6 rotações por minuto, é porque C também faz 6 rotações por minuto. B e C, ó, tem conexões coaxiais, conexões pelo raio, conexões pelo eixo, né? Então, C, ó, também tem 6 rotações por minuto. Mas olha só, em C, nós temos 32 dentes, ou melhor, 36 dentes. Lembra que não existe alteração de frequência pelo número de dentes quando eu estou conectado pelo mesmo eixo, porque a gente já concluiu, quem tem conexão pelo mesmo eixo tem a mesma frequência. Agora, quando eu tenho conexão tangencial, aí sim, o número do raio, o número da circunferência, o número de dentes vai ser levado em consideração para modificar essa frequência, tá? Agora, olha só, entre C e D, nós temos uma modificação aqui no número de dentes. Enquanto C tem 36, a engrenagem D tem 108 dentes, certo? E quanto é que seria 108 para 36? Seriam 3 vezes mais, ó. 36 vezes 3, quanto é que daria? 6 vezes 3, 18. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então são 3 vezes maior. Então se eu tenho, olha só, uma frequência de novo, nesse caso aqui, ó, relações proporcionais. Se eu tenho uma frequência agora 3 vezes maior, frequência não, o número de raios, o número de dentes 3 vezes maior, eu tenho uma frequência 3 vezes menor. Concorda comigo? Então, se aqui ó, o número de dentes é 3 vezes maior, a frequência é 3 vezes menor. Então, eu tenho, ao invés de 6, aqui ó, 2 RPMs. E a pergunta da questão era justamente a frequência do ponteiro. E a frequência do ponteiro é igual à frequência da engrenagem D. Concorda comigo? Então, a gente pode falar que a engrenagem D tem 2 RPM, então o ponteiro também tem 2 RPM. Certo? Olha a pergunta da questão. A frequência de giro do ponteiro em RPM seria de quanto? Seria de 2. Então, essa questão, apesar da gente ter feito essa explicação aqui, ó, matemática, a gente não precisava riscar praticamente o papel, né? Ó. Por quê? Porque dava para fazer a seguinte coisa. Ó. Como a gente tem a frequência do motor sendo 18 RPMs, a frequência de A também é 18 RPMs, porque a gente tem uma conexão pelo eixo. Já na hora que eu saio de A e vou para B, perceba que o número de raio da engrenagem aumenta 3 vezes, né? Então, se a engrenagem aumenta 3 vezes, a frequência de rotação diminui 3 vezes. Então, a gente vai para 6 RPM. De B para C, eu tenho a mesma frequência, porque eu estou conectado pelo mesmo eixo, 6 RPM. De C para D, eu tenho um aumento de 3 vezes de novo do raio, 3 vezes o tamanho da minha circunferência. Então perceba que se eu aumento o raio, eu aumento o número de dentes, eu diminuo proporcionalmente, só que de maneira inversa, a frequência. Então se eu aumento o raio, eu diminuo a frequência também 3 vezes. Então fica aqui com 2 RPM. E o ponteiro que está conectado ao eixo dessa engrenagem D fica com a mesma frequência. Então, se você conseguisse dominar essas relações proporcionais, você riscaria muito pouco a tua prova, certo? Então, a gente marca de fato aqui a alternativa letra B. Então, de novo, questão muito tradicional, certo? Que já apareceu algumas vezes na prova do Enem. E é interessante que você ganhe velocidade para resolver esse tipo de questão, como a gente trouxe aqui, beleza?